Nunca truque um chinês sem ter cartas na mão, porque ele vai vir com um 6 e você vai ficar com todo o prejuízo. Foi exatamente isso que aconteceu com Donald Trump e seu tarifaço, que praticamente colocou uma pá de cal no neoliberalismo. Pois é, os entusiastas do livre mercado e do capitalismo financeiro estão com os dias contados e batendo um desespero total com a economia dos Estados Unidos em apenas 3 meses de Trump, derretendo quase 30% no valor das empresas. Pois é, mais de 10 trilhões derretidos em apenas 3 meses de Donald Trump. Boa parte deles com uma influência da China, que resolveu escancarar o alto nível de corrupção interna no sistema financeiro americano, que nada mais é que um grande castelo de cartas, uma grande bolsa de apostas sem lastro nenhum. Pois desde lá do acordo de 1971 do Richard Nixon, quando resolveram abolir o lastro ouro da moeda para poder imprimir dólar à vontade e assim assumindo dívidas e mais dívidas com a Europa, com a Ásia e a fim deles transferirem aí devagarinho as suas indústrias para os outros países e ficarem só com o controle financeiro especulativo do mundo. Os Estados Unidos não perceberam que estavam entregando poder demais para o mundo, e agora que despertaram e querem resgatar, não dá tempo mais, porque não dá para trazer todo esse know-how, essas indústrias, coisas de verdade, e não o capital fictício de volta para o território. O que acontece? Vai afundar cada vez mais os americanos. Por quê? Porque a economia dos americanos, diferente da economia chinesa, que é baseada em coisas reais, coisas que você usa no seu dia a dia, coisas essenciais, a economia americana é baseada pura e simplesmente em sua 80% em fumaça, especulação financeira, incluindo o pequenininho, o cidadão classe média americano, que em vez de colocar dinheiro na poupança, coloca tudo na bolsa para ficar especulando em cima de empresas que nunca vão gerar a riqueza que aparentemente elas valem. Ou você acha que a Tesla vale aí 100 vezes além daquilo que ela consegue produzir? Aliás, já não valia antes e vai valer cada vez menos, com as pessoas com medo de comprar um carro da Tesla e as pessoas queimarem eles nas ruas por conta das expressões neonazistas do sujeito que resolveu bancar o Lex Luthor da vida real. Portanto, a China está totalmente preparada para os golpes do Trump. E por mais que venha alguém dizer, mas as bolsas da China hoje fecharam aí com 11% de queda, semelhante às bolsas americanas. Pois é, entretanto, para a China isso não faz diferença, porque ela não vive da especulação financeira, e mais, a China tem um mercado a expandir interno enorme, 1,5 bilhão de pessoas, diferente dos Estados Unidos, que tem 330 milhões de habitantes, e a maioria ele faz questão de deixar na miséria, e ainda com um dos maiores custos de vida do mundo, e que vão aumentar ainda mais. Se hoje, como até o Bananinha aqui andou falando, em mais um ato falho, que os burros bolsonaristas não percebem, que lá nos Estados Unidos a relação do aumento de custo de vida é de 6:1 com o Brasil, ou seja, o que você compra aqui no Brasil por R$1, lá você paga $1. E como o dólar custa 6 vezes mais caro, fica elas por elas. Portanto, não adianta ganhar $1.000, $2.000 nos Estados Unidos e ter que viver lá, porque esses $2.000 equivalem a R$2.000 no Brasil, ou seja, sua qualidade de vida não paga isso. Você vai comprar uma lata de Coca-Cola lá, está pagando R$4. Pois é um absurdo e vai ficar cada vez mais caro, porque os Estados Unidos não produzem internamente quase nada. Transferiram tudo. É tudo ali em cima da especulação financeira, em cima de empresas que não se pagam. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, a especulação financeira era tanto que os cinemas, redes de cinema que estavam todas fechadas por conta da pandemia, valorizaram 70%. Pois é assim que funciona o mercado americano, e é por isso, inclusive, que o atual mercado financeiro internacional, quando teve essas crises, correu tudo para comprar dólar de novo, lá aumentando a moeda até aqui no Brasil, que hoje bateu cerca de 5,90. Isso acontece porque não são mais os investidores, pessoas reais por trás dos investimentos, que falam, nossa, tá ruim deixar o dinheiro no Brasil, vamos correr para os Estados Unidos que é seguro. Não, é tudo na base do algoritmo, ou seja, qualquer manipulação, o algoritmo treinado para ver essas instabilidades sai correndo, comprando e vendendo ações de um outro lado, e que faz com que os Estados Unidos fiquem cada vez mais caros ainda para o americano,
acelerando o processo de quebradeira interno, enquanto a China diversificou a sua planilha de consumidores, de países com os quais faz negócio, e hoje os Estados Unidos respondem apenas por 12% só do total de clientes que os Estados Unidos, que a China tem no mundo. Portanto, dá para compensar com investimentos em outros países, como a China inclusive vem fazendo, abrindo fronteiras por países que nunca tiveram condição de consumir nada, como no caso da África. Portanto, os Estados Unidos estão entrando num processo cada vez maior de isolamento e vão ficar com aquela bolha, com uma dívida impagável. E detalhe, quando os BRICS, com a China, Brasil e Rússia, enfim, estabilizarem o processo de comércio independente do dólar, de movimentação de dólar entre esses países que são responsáveis por metade da grana que roda no mundo inteiro, aí sabe o que a China vai fazer quando isso estiver bem sólido? É coisa de 1, 2, 3 anos no máximo. A China vai pegar todos os dólares que ela tem nos Estados Unidos, que dão aí quase 20% da dívida americana, e resgatar de uma vez só. Imagina os Estados Unidos tendo que pagar de uma paulada só trilhões e trilhões de dólares para a China que ele deve. Pois é, aí termina de enterrar o moribundo. E você? O que pensa a respeito? O que você acha dessa pretensão e arrogância dos americanos, que insistem em viver numa ilusão de um período onde eles mandavam e os outros obedeciam, enquanto a China, a Rússia e outros países foram trabalhando, foram se desenvolvendo e hoje não precisam mais deles, e mesmo que eles façam todo esse terrorismo comercial, sepultando a ideia que era boa para eles do neoliberalismo e péssima para o mundo, mesmo que eles façam isso, eles só estão mostrando que eles não têm essa força toda que eles acham. Por isso, inclusive, tentam forçar os tais acordos bilaterais para que ele possa, de no 1 a 1, mostrar sua força, porque com um mundo multipolarizado, os Estados Unidos já não tinham protagonismo nenhum mais, e isso vai ficar cada vez mais evidente, inclusive nas empresas de tecnologia, porque se essas empresas que estão super valorizadas aí lá da Nasdaq, como a Meta e outras empresas aí, a OpenAI da inteligência artificial, a ficha do povo cair de vez, vai perceber que existem alternativas muito mais baratas no Oriente, por meio da China e Rússia e outros aplicativos que oferecem serviços de até mais qualidade por um preço muito melhor e mais justo, com condições para que as pessoas possam ganhar dinheiro nessas plataformas. E aí vai ser um barato das pessoas migrando, por exemplo, largando o WhatsApp e pulando para um WeChat da vida. Isso só nessa plataforma. Tem alternativa para o Facebook, tem alternativa para todos os sites e de maneira segura, sem que faça que isso, inclusive, promova desestabilização nas economias e nas nações, porque boa parte dessa influência americana, hoje nociva no mundo, vem do controle que eles têm das redes sociais nos demais países. Por que você acha que um chupetinha da vida consegue fazer vídeo irrelevante, só falando mentira, e ter um alcance tão grande? Pois é, porque tem um empurrãozinho dos Estados Unidos para tentar desestabilizar o Brasil. Mas não vai adiantar, porque a história não anda para trás, ela caminha para frente. E quem está totalmente estruturado e se preparou desde o primeiro mandato do Trump para esses novos chiliques e ataques que o Trump provavelmente daria, como está dando, foi a China. E dessa vez, meu amigo, não tem para onde correr, porque a economia americana é feita em cima de fumaça, especulação, quase não tem produtos relevantes para o mundo, para oferecer ao mundo. Entretanto, sem a China, a gente fica sem a fábrica, e sem a fábrica a gente fica sem acesso a um monte de produtos essenciais para o nosso dia a dia. E aí não dá. A mesma coisa com o Brasil. O que a gente oferece para o mundo são produtos essenciais. A gente oferece água por meio dos alimentos, oferece coisas sem as quais o mundo não pode prescindir. Mas os Estados Unidos vão oferecer o quê? Especulação, terror, ameaça? Pois é, ninguém confia mais no leão sem dentes. E você, o que pensa a respeito? Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar o like e se prepare para essa nova realidade do mundo.